Eu nunca imaginei que após 5 anos, eu a encontraria, no meu próprio casamento. Meu nome é Gabriel Oliveira, sou CEO de uma empresa de tecnologia em São Paulo. A minha noiva, Marcela, é uma mulher linda, inteligente e muito capaz. Nós passamos meses planejando este casamento. E para mim, era um novo começo. Mas a vida tem um jeito de nos fazer enfrentar coisas inesperadas. Quando saí da sala de trocas, pronto para a cerimônia, senti que algo estava estranho no ar. O som da música, as risadas, as conversas animadas ao redor do Westfield Estate, onde estávamos celebrando a união. Tudo parecia distante. Mas uma coisa me tirou a atenção e fez o mundo ao meu redor desaparecer. Uma figura no meio da multidão. Eu a reconheci imediatamente, sem precisar de mais nada. Ela estava ali, no meio dos convidados, como se o tempo não tivesse passado. Maria Silva, minha ex-mulher. Eu sabia que ela estaria entre os convidados, mas ainda assim, foi um choque vê-la ali, exatamente onde eu menos esperava. Ela parecia mais madura, mas os olhos ainda eram os mesmos. Aquele olhar que eu havia amado, agora preenchido com algo diferente. Eu não sabia o que era, mas aquilo me abalou de uma forma que eu não esperava. Faziam 5 anos desde a nossa separação. Eu me convenci de que havia superado, que aquela fase estava atrás de mim. Mas tudo o que eu sentia naquele momento era confusão. Uma sensação de perda e dor que eu achava que tinha deixado para trás. Mas não estava. Marcela, minha noiva, percebeu que eu estava tenso. Ela se aproximou de mim, tocando meu braço suavemente. Gabriel, você está bem? Sua voz era suave, mas preocupada. Eu forcei um sorriso. Sim, Só estou um pouco surpreso. Ela olhou para onde eu estava olhando e logo percebeu o que estava acontecendo. Ela fez uma expressão de surpresa, mas não disse nada. Simplesmente ficou ao meu lado, tentando me dar algum apoio, sem saber o que fazer com a situação. Eu sabia que Marcela não entendia o peso daquele momento, mas eu estava congelado, preso em um passado que eu tentava esquecer. Maria não se movia. Ela estava parada ali, observando a cerimônia com uma expressão séria. E, então, nossos olhares se cruzaram. Por um segundo, o mundo inteiro parou. Eu sentia como se o tempo tivesse voltado àquele ponto crítico. Aquele dia em que tudo desmoronou entre nós. Mas agora, parecia mais doloroso do que antes. A festa continuava, mas eu não conseguia focar em mais nada. Eu sabia que tinha que ir até ela, ter uma conversa. Mesmo que eu quisesse fugir, sabia que não poderia. Marcela, falei baixinho. Eu preciso falar com ela. Marcela olhou para mim, percebendo a gravidade do que estava acontecendo. Quem é Maria? Eu assenti, ainda sem palavras. Ela olhou para mim com os olhos cheios de dúvida, mas não tentou me impedir. Eu volto logo. Eu me afastei lentamente, caminhando em direção a Maria. Ela não se moveu. Não parecia surpresa com a minha aproximação. Quando me aproximei, ela olhou para mim com um olhar triste. Mas não havia raiva nem rancor. Apenas algo indefinido, como se fosse uma mistura de dor e resignação. Você ainda me odeia? Ela perguntou de maneira calma, mas o tom de sua voz era cheio de tristeza. Não. Eu não sei o que sinto, Maria. Como você pode estar aqui? No meu casamento, eu senti a raiva, mas também a confusão e a dor. Depois de tudo o que aconteceu, depois de tanto tempo, como pode simplesmente aparecer aqui assim? Maria suspirou profundamente. O peso daquilo tudo parecia ser demais para ela também. Eu não vim para causar problemas, Gabriel. Eu vim porque há algo que você precisa saber. Eu observei, sem saber o que esperar. O que ela poderia me dizer depois de todo esse tempo? Ela deu um passo à frente. Parecia querer se aproximar mais de mim, mas hesitou. Gabriel, eu não sabia como dizer isso, mas agora não dá mais para esconder. Tem algo muito importante que você precisa saber. Eu franzi a testa, sentindo meu coração disparar. O que você quer me dizer? Maria olhou para o chão por um momento, como se estivesse tentando reunir coragem. Então ela levantou a cabeça e me encarou diretamente nos olhos. Eu tenho uma filha. Gabriel, ela é sua filha. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Eu estive esperando algo, mas eu não estava preparado para isso. Uma filha? Minha filha? Eu senti a mente ficar vazia, como se todas as palavras saíssem de mim. Como você não me contou antes? Por que me esconder isso por tanto tempo? Maria não olhou para mim, mas eu vi as lágrimas começando a formar em seus olhos. Eu não queria que você sentisse que precisava se envolver, Gabriel. Eu não queria forçar você a ser pai de algo que você não queria. Você
Você estava tão focado na sua vida, na sua carreira, e eu achei que talvez seria melhor assim. Eu não sabia o que dizer. A raiva estava surgindo de novo, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim doía. Eu me sentia culpado, confuso e, mais do que tudo, perdido. Você tem uma filha. Eu não sabia disso. Minha voz saiu mais baixa, mais tensa. Maria sentiu. Um silêncio pesado pairando entre nós. Ela tem 4 anos, Gabriel. Ela tem seus olhos, o seu sorriso. Ela merece saber que o pai dela existe. Eu não posso mais esconder isso. Eu olhei para ela, então para a festa. Os rostos sorridentes, as conversas e os risos pareceram desaparecer. Eu vi uma criança, uma menina pequena correndo pelo jardim, se divertindo sem saber que seu pai estava ali a menos de 10 metros de distância, e ela nem sabia de minha existência. E onde ela está? Agora? Perguntei, minha voz quase inaudível. Maria olhou para o jardim, onde as crianças brincavam. Lá, com algumas das outras crianças. Eu olhei para o lugar onde ela indicou, tentando ver além da multidão. E foi quando a vi. Lily, minha filha, o choque tomou conta de mim. Ela não parecia com ninguém mais. Ela parecia comigo. Seus olhos eram meus. O sorriso. Os gestos. E de repente, todos os anos de dor, perda e raiva desapareceram. E uma sensação de vazio tomou conta de mim. A perda de tanto tempo. A dor de não estar lá para ela. Eu preciso vê-la, eu disse. Mais para mim mesmo do que para Maria. Ela sentiu, os olhos cheios de tristeza, mas também de esperança. Ela precisa de você, Gabriel. O dei um passo à frente, minha mente girando, as palavras de Maria ainda ecoando em meus ouvidos. Consegui ver Lily correndo, rindo, sem entender a tempestade de emoções que estava se formando ao seu redor. Eu sabia que nada seria fácil. Não seria um simples encontro, não seria uma conversa rápida. Eu tinha perdido 5 anos da vida dela, e agora tudo o que eu queria era consertar isso. Eu tomei uma respiração profunda, sentindo o peso de tudo o que Maria havia dito. Eu estava prestes a mudar tudo, prestar contas a uma vida que nunca soube que existia, mas eu sabia que não havia mais volta. Eu olhei uma última vez para Maria. Eu vou falar com ela. Eu preciso explicar tudo. Ela me deu um sorriso triste. Ela merece saber a verdade, Gabriel. E talvez você também. E com isso, eu me virei para ir até Lily. O futuro estava ali, bem na minha frente. E eu finalmente estava pronto para enfrentá-lo. Eu estava paralisado. Toda a emoção de ouvir aquelas palavras, ela é sua filha, Gabriel, ainda reverberava dentro de mim. Como pude viver 5 anos sem saber disso? Como pude me afastar de algo tão importante, tão precioso, como uma filha? Eu não conseguia entender, e a dor de tudo isso se acumulava dentro de mim, como um peso insuportável. Lily, minha filha, estava lá, brincando com outras crianças no jardim, inocente, sem saber que o mundo ao seu redor estava prestes a mudar. Ela estava correndo, rindo, completamente alheia ao fato de que o pai que ela nunca conheceu estava a poucos metros de distância. Eu olhava para ela, meus olhos fixos nos seus, e era impossível não ver os traços que eu sempre soubera que eram meus. O sorriso, a forma de correr, até o jeito como ela jogava os cabelos para trás enquanto brincava. Era como olhar para um espelho, mas um espelho que refletia uma versão de mim que eu nunca imaginei ver. Maria estava ao meu lado, observando em silêncio. Eu podia sentir a tensão entre nós dois. Ela sabia, assim como eu, que aquele era um momento que poderia mudar tudo. A conversa que começamos não seria fácil, nem rápida. Era um abismo de 5 anos de silêncio, mágoa e agora arrependimento. Eu precisava saber mais. Eu precisava entender como tudo aconteceu. Como cheguei até aquele ponto? Eu vou até ela, eu disse, a voz rouca, mas firme. Não tinha mais tempo para hesitar. Se eu fosse ser o pai de Lily, eu precisava começar agora. Naquele momento, Maria apenas acenou com a cabeça. Ela está ali. Só vai até ela, Gabriel. Fale com ela como um pai. Não seja mais um estranho. Eu dei um passo à frente e o mundo ao meu redor desapareceu. Nada mais importava além daquela menina no jardim. Nada mais importava além da minha filha, que até então eu nem sabia que existia. Fui até ela com o coração batendo forte, as palavras engasgadas na garganta, mas a necessidade de dar um primeiro passo, sobrepondo tudo. Quando ela me viu, Lily parou de correr e olhou para mim, curiosa, como se estivesse tentando entender quem eu era. Eu fiquei parado por um momento.
tentando encontrar as palavras certas, tentando entender o que estava acontecendo dentro de mim. Mas então, ela sorriu. Um sorriso largo, tão espontâneo e genuíno, que me fez esquecer todas as perguntas que eu queria fazer. Eu me agachei na frente dela, tentando nivelar nosso olhar, tentando encontrar uma maneira de me conectar com ela, de forma que ela não visse um estranho. Oi, você deve ser Lily, né? Perguntei com uma voz suave. Não queria assustá-la com a seriedade da situação. Eu queria ser apenas um pai. Ela me olhou com seus olhos grandes e curiosos, como se me estudasse, e por um momento, o tempo pareceu parar. Eu vi ali a minha filha, mas não sabia como explicar tudo o que estava acontecendo. Sim, ela respondeu, sua voz baixinha, mas cheia de confiança. Você é o papai? As palavras dela me atingiram como uma lâmina afiada. Ela estava me chamando de papai. Como eu podia ser chamado assim? Eu não tinha sido pai para ela. Eu não estive presente, não a vi crescer, não a vi dar seus primeiros passos, falar suas primeiras palavras. Eu não merecia aquele título. Eu engoli em seco, meu peito apertando. Sim, eu sou o seu pai. Mas você não me conhece, não é? Eu sabia que precisava ser honesto, mas a honestidade parecia tão difícil agora. Ela balançou a cabeça, ainda com um sorriso no rosto, sem nenhuma tristeza, sem nenhuma raiva. Apenas curiosidade. Não, mas a mamãe fala muito de você. Ela me disse que você tinha cabelo igual ao meu, e olhos azuis também. Eu sorri de volta para ela, tentando esconder a dor que sentia. Eu também ouvi muito sobre você, Lily, eu disse, sentindo uma emoção forte crescer dentro de mim. Eu precisava ser forte, mas tudo parecia tão novo, tão avassalador. Ela então estendeu a mão pequena, segurando meu dedo com força, como se sentisse que havia algo ali entre nós. Eu não sabia o que dizer a seguir. A tristeza e o arrependimento estavam me esmagando, mas ao mesmo tempo havia algo tão puro, tão genuíno, na maneira como ela me olhava, que me fez sentir uma esperança que eu não imaginava ter. Ela não estava me julgando. Ela não estava me acusando por ter ficado ausente. Ela só queria que eu estivesse ali, como pai. Quer brincar comigo? Ela perguntou, animada, apontando para um balanço ao lado. Eu sei como brincar de esconde-esconde. Eu olhei para Maria, que estava de longe, observando, com os olhos cheios de um sentimento que eu não saberia descrever. Ela sabia que esse era o primeiro passo, o começo de algo novo, mas que também significava abrir uma ferida velha. Eu olhei para ela e pude ver a expectativa e a dúvida no rosto dela. Ela sabia o que eu estava enfrentando? Ela sabia que essa seria uma jornada difícil, mas ela confiava que eu faria o que fosse necessário para estar presente na vida de Lily. Claro, eu respondi a Lily, minha voz ainda trêmula. Vamos brincar. Eu adoraria brincar com você. Eu a segui até o balanço, e ela começou a empurrar com toda a energia de uma criança que não sabia o que era o medo, o arrependimento ou a dor. Ela parecia tão feliz, tão livre. E eu estava ali tentando ser o pai que ela merecia, mas ainda me sentindo perdido, ainda tentando encontrar o meu lugar, enquanto empurrava o balanço. Pensei sobre tudo o que Maria me disse. Ela não me escondeu a verdade porque quis, mas porque achou que seria melhor para Lily. Ela não queria que a criança sentisse que eu a abandonaria, que eu a rejeitaria como fiz com Maria. E agora, 5 anos depois, eu estava tentando entender o que acontecera, o que eu perdera, o que eu ainda podia fazer para corrigir os erros do passado. A vida nunca foi fácil para mim, e eu sabia que meu caminho agora seria ainda mais complicado. Mas eu não podia voltar atrás. Lily estava aqui, e ela era minha responsabilidade. Eu havia perdido 5 anos, mas agora eu estava aqui, pronto para fazer parte da vida dela. Não importava o que o futuro nos reservava. Eu queria ser o pai dela. Eu precisava ser, e com isso, eu sabia que começaria a reparar as cicatrizes que haviam ficado, não só entre Maria e eu, mas dentro de mim. Você gosta de brincar, né? Eu perguntei a Lily, tentando suavizar o peso da situação. Ela sorriu novamente, seu rosto iluminado pela inocência da infância. Sim, e gosto muito de animais. A mamãe me leva ao zoológico às vezes, e eu vejo todos os bichos. Você gosta de zoológico? Eu dei uma risada baixa, sentindo uma leveza crescer dentro de mim. Eu gosto muito! Acho que vamos nos dar muito bem. Enquanto ela continuava brincando e conversando, algo mudou dentro de mim. Eu não sabia exatamente o que, mas eu sentia que estava começando a encontrar meu lugar. Eu ainda tinha muito a aprender,
muito a fazer para conquistar a confiança de Lily. Mas naquele momento, eu soube que eu poderia ser o pai que ela sempre precisou, o pai que eu deveria ter sido desde o início. Eu olhei para Maria, que ainda observava de longe. Ela não se aproximou. Não disse nada, mas eu sabia que ela estava esperando para ver se eu realmente ficaria, se eu realmente cumpriria a promessa que não havia feito. E eu faria isso. Por mim, por ela, e principalmente, por Lily. A tarde passou rapidamente enquanto eu brincava com Lily. Quando o sol começou a se pôr, e a festa continuava ao fundo, eu sabia que algo havia mudado dentro de mim. A vida nunca seria como eu planejei. Mas talvez, só talvez, ela pudesse ser melhor. Eu tinha uma segunda chance, e eu não ia deixá-la escapar. Eu não sabia o que esperar da primeira noite. Não sabia como Lily iria reagir, como eu reagiria, como Maria, com todo o peso de 5 anos de silêncio, veria aquele momento. O que eu sabia, e isso era algo que eu sentia com toda a intensidade, era que minha vida havia mudado irreversivelmente. Lily não era mais uma figura abstrata, uma criança que eu sabia que existia, mas nunca tinha visto. Ela era minha filha. E agora eu tinha que aprender a ser o pai que ela merecia, mesmo que não tivesse ideia de como começar. A festa continuava no fundo, e eu sabia que todos estavam felizes, celebrando o casamento de Marcela e eu. Mas para mim, havia algo mais importante acontecendo ali. Eu estava diante de algo muito maior do que qualquer celebração. Estava diante da minha filha, de um futuro que eu nunca imaginaria. Depois de brincar com Lily por algum tempo, nós nos sentamos em um banco, no jardim. Ela estava tão animada, falando sobre seus brinquedos, suas experiências no zoológico e até mesmo sobre a escola, que eu mal conseguia acompanhar. A inocência com a qual ela falava me fazia sorrir, mas também me lembrava de tudo o que eu havia perdido. Maria ficou um pouco mais afastada, observando tudo à distância. Eu sabia que ela ainda estava com um mix de sentimentos, talvez esperando ver se eu realmente tomaria a responsabilidade de ser o pai de Lily se eu ficaria. E eu sabia que não poderia voltar atrás agora. Eu nunca imaginei que estaria aqui. Falei baixo, mas para mim mesmo, enquanto olhava Lily, que agora estava empoleirada no banco ao meu lado, tentando alcançar uma borboleta que passava. Eu perdi tanto tempo, Maria. Tanto tempo? Maria se aproximou lentamente, com a expressão sombria que vinha carregando nos últimos anos. Ela olhou para mim, e por um momento, parecia que ela queria dizer algo. Talvez ela quisesse me consolar, talvez quisesse me culpar, mas ela apenas se sentou ao meu lado. Em silêncio, eu podia sentir a tensão no ar, mas ao mesmo tempo, havia uma certa tranquilidade, como se um capítulo antigo tivesse sido fechado. Você não sabia, Gabriel? Ela disse, com a voz suave, quase como se estivesse explicando pela 1000ª vez algo que, de alguma forma, ela ainda não acreditava ser completamente entendido. Eu não sabia como te contar, e na época, achei que seria melhor que você não soubesse. Eu não queria que você se sentisse preso a algo que você não queria. Eu olhei para ela tentando entender suas palavras, tentando entender o que ela realmente sentia. Não era raiva que eu sentia de Maria, era arrependimento. O meu arrependimento por não ter dado ouvidos a ela antes, por não ter procurado saber o que estava acontecendo em nossas vidas. Eu sei, Maria. Eu sei, mas mesmo assim, não posso deixar de me sentir responsável, de me perguntar como tudo poderia ter sido diferente se eu tivesse ficado mais atento. Ela suspirou profundamente, e eu vi o cansaço em seus olhos. Você tem que entender, Gabriel, que eu nunca quis te culpar. Eu só queria proteger a nossa filha. Ela merece algo melhor do que o que nós dois passamos. Eu não sabia o que responder, mas não havia necessidade de palavras naquele momento. O silêncio entre nós dois dizia tudo. Eu sabia que ela estava certa, de uma maneira difícil e dolorosa. Mas o que mais eu poderia fazer agora? Como eu poderia corrigir os erros que cometemos? Lily, com sua energia infinita, virou-se para nós e sorriu, com os olhos brilhando. Mamãe? Papai? Vamos brincar de esconde-esconde? Eu a olhei, maravilhado com a simplicidade da sua felicidade. Ela não estava preocupada com os problemas dos adultos. Ela não sabia que, há apenas algumas horas, eu era um estranho para ela. Para ela, tudo o que importava era brincar, ser feliz. E talvez, só talvez, essa fosse a chave para eu começar a fazer parte da vida dela. Eu precisava aprender a ver o mundo através dos olhos de uma criança. Claro. Claro. Vamos brincar, Lily, eu disse, me levantando do banco e estendendo a mão para ela. Maria ficou em silêncio, observando enquanto nós começávamos a brincar.
Ela provavelmente estava pensando no mesmo dilema que eu. Como, exatamente, se reconectar com essa menina que agora era minha filha? Como construir uma relação que nunca foi dada uma chance de ser construída? Enquanto brincávamos, algo inesperado aconteceu. Eu senti algo que eu nunca havia sentido antes. Não era só responsabilidade. Não era só um peso, como eu pensava que seria. Era mais do que isso. Era uma conexão, um vínculo que estava sendo criado ali mesmo, no meio de um jogo de esconde-esconde. Eu não era mais um estranho para Lily. Eu era o pai dela. E de algum modo, ela já estava me aceitando. Quando a brincadeira terminou, Lily correu até mim, exausta, mas com um sorriso no rosto. Ela estava cansada, mas feliz. Eu a segurei no colo, sentindo o cheiro suave de seu cabelo, a leveza de sua pele. Era como se a vida por um breve momento tivesse me dado uma segunda chance, uma oportunidade de corrigir o que estava errado. Maria se aproximou de nós, agora com um olhar mais suave, mais tranquilo. Ela não disse nada de imediato, mas eu sentia a paz nos olhos dela. Ela sabia que algo havia mudado, que eu estava realmente começando a entender o que significava ser pai. Ela gosta de você, Gabriel, Maria disse, com um sorriso pequeno, mas sincero. Eu sabia que ela iria gostar. Você só precisava estar aqui. Precisava ver a oportunidade. Ela é como você, ela só quer que você esteja presente. Eu a olhei, e pela primeira vez em muito tempo, eu senti que não havia mais nada a ser dito. O que estava acontecendo ali não precisava de palavras. O que importava agora era o que eu faria a seguir. Como eu iria me tornar o pai de Lily? Como eu poderia fazer isso certo, quando tantas coisas estavam quebradas entre Maria e eu? Eu vou estar aqui para ela, Maria, eu disse, com firmeza, a voz embargada. Eu não sei como, mas eu vou ser o pai que ela merece. Eu não vou mais fugir disso. Ela apenas assentiu, os olhos dela refletindo uma sensação de alívio. Ela sabia que, embora fosse tarde, eu finalmente estava pronto para ser parte da vida de Lily. A dor e os erros do passado não podiam ser apagados, mas agora eu tinha algo muito mais importante para focar: o futuro. A noite caiu lentamente, e o jardim ao redor de nós se transformou em um cenário tranquilo, com as luzes suaves iluminando a festa que continuava. Lily adormeceu em meus braços, e eu a carreguei até o banco, onde Maria estava sentada. Quando coloquei a menina no seu colo, Maria olhou para mim com um olhar que eu não conseguia entender completamente. Era algo entre tristeza e gratidão. Obrigado por estar aqui, Gabriel, ela disse baixinho. Eu sei que não é fácil, mas obrigado por tentar. Eu a encarei. Por um momento, não havia mais espaço para ressentimentos. Não havia mais espaço para a dor. O que importava era que eu estava aqui agora, com minha filha, e nada mais importava. Eu olhei para Lily, que dorme tranquila, e senti uma sensação de paz que eu nunca havia experimentado. Eu sabia que o caminho seria longo, e que ainda havia muito a ser resolvido, mas ao menos eu estava começando a andar por esse caminho, e, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que a vida poderia ser boa novamente. Que talvez, só talvez, eu pudesse ser o homem e o pai que sempre deveria ter sido. O amanhecer chegou devagar, como uma promessa tímida, tentando suavizar a intensidade da noite anterior. Eu me levantei antes de todos, ainda com a sensação de que algo havia mudado, mas sem saber exatamente o que. A noite passada não foi como eu imaginava, mas não era o que realmente importava. O que importava agora era o dia seguinte. Era o futuro. E mais importante, era minha filha. Lily ainda estava dormindo profundamente no sofá, abraçada com seu ursinho de pelúcia. Maria estava na cozinha, preparando o café da manhã, com um semblante tranquilo, mas também cansado. Eu sabia que ela havia ficado acordada por um tempo, talvez reavaliando tudo o que aconteceu, todas as escolhas que fizemos e os caminhos que tomamos. A verdade era que nós dois ainda estávamos tentando entender como lidar com o que se passou. A diferença era que, para mim, o choque era recente, mas para Maria, aquele peso já existia há anos. Bom dia, Gabriel. Maria falou sem olhar para mim, sua voz suave como sempre, mas com um tom que eu não sabia reconhecer. Não era exatamente amigável, nem distante. Era um tom de quem estava tentando entender o que acontecia também, mas não sabia como perguntar. Não sabia por onde começar. Bom dia, Maria. Eu respondi, sem saber exatamente o que mais dizer. Nós dois sabíamos o que estava em jogo agora, o que precisávamos fazer, mas não sabíamos como fazer. Eu fui até a janela, olhei para o jardim e vi o sol se erguendo sobre as árvores.
Novo dia, novo come, mas de uma maneira que eu jamais imaginei. Ali, naquele momento, eu estava começando a entender que ser pai não era algo que eu pudesse aprender de uma vez. Não era algo que fosse simplesmente aparecer diante de mim. Era um processo e não seria fácil. Nunca seria. Maria colocou o café na mesa e me convidou para sentar. Eu vi a maneira como ela olhava para mim, com uma mistura de expectativas e incertezas, como se ela estivesse esperando que eu fosse falar sobre o que havia acontecido ontem. Mas eu não sabia o que dizer. Eu estava tentando processar tudo o que estava acontecendo, tentando entender o que estava por vir. Lily, nossa filha, finalmente seria parte da minha vida, mas eu não sabia como acolhê-la. Eu não sabia como ser o pai que ela precisava. Nos sentamos em silêncio por um tempo, apenas comendo café, com a sensação de que precisávamos preencher o vazio que se formava entre nós. Quando Maria falou, sua voz era tranquila, mas com uma firmeza que eu não esperava. Gabriel, você não pode simplesmente aparecer na vida de Lily e achar que tudo vai se resolver magicamente. Eu sei que você está tentando, eu vejo isso. Mas isso vai ser difícil. Ela é uma criança, mas ela sabe o que está acontecendo. Ela sabe que você é o pai dela. Ela sente isso. Mas não vai ser só uma questão de tempo. Você vai ter que conquistar a confiança dela. Isso não vai ser fácil. Eu olhei para ela, tentando compreender o que ela queria dizer. Não era como se eu estivesse esperando que tudo fosse perfeito, que tudo se encaixasse como em um conto de fadas. Mas o que Maria estava dizendo me atingiu de uma forma mais profunda do que eu imaginava. Eu tinha muito mais a fazer do que eu pensava. Eu não estava simplesmente entrando na vida de Lily. Eu estava tentando encontrar meu lugar em um mundo que já estava formado para ela. Maria não queria que eu a visse como uma parte de mim que ainda estava incompleta. Ela já tinha uma vida, ela já tinha crescido sem mim. E agora, eu precisava entender o papel que eu teria daqui para frente. Eu sei, eu disse, tentando me manter calmo, tentando entender as palavras de Maria. Eu sei que não será fácil, e eu não estou esperando que tudo se resolva agora, nem amanhã. Mas eu quero tentar. Eu preciso tentar. Eu não posso ficar de fora, Maria. Eu nunca quis ficar de fora. Não sabia. Não sabia que ela precisava de mim até agora. Ela suspirou e olhou para mim com uma expressão cansada. Mas não havia raiva ali. Não havia ressentimento. Apenas uma aceitação difícil. Eu sei. Gabriel, eu sei que você está tentando agora. E isso é bom. Mas você vai ter que ser paciente. Lily vai precisar de tempo para confiar em você. E você vai precisar de tempo para aprender a ser o pai dela. E isso não vai ser uma tarefa fácil. Eu não posso te proteger dela, nem de você mesmo. Eu não quero que você me proteja, Maria. Eu disse com mais firmeza, embora minha voz estivesse trêmula. Eu só preciso saber o que fazer. Eu preciso saber como me aproximar dela, como ser o pai que ela merece. Não sei por onde começar. Maria ficou em silêncio por um momento. E então, como se tivesse feito uma decisão interna, ela falou novamente. Comece como simples. Comece com o que ela gosta. Pergunte sobre o que ela faz na escola. Pergunte o que ela gosta de fazer, o que a faz sorrir. Não vá direto ao ponto. Não tente forçar um relacionamento que não existe. Deixe ela se sentir confortável com você. E o resto virá. Não tente ser o pai perfeito. Tente ser apenas presente. Eu não sabia o que pensar sobre isso. Começar com o simples? Não era isso que eu imaginava que deveria fazer. Mas ao mesmo tempo, parecia ser a única coisa sensata a fazer. Eu não poderia chegar nela de uma vez, como se nada tivesse acontecido. Eu precisava ser paciente. Eu precisava construir lentamente. E mais do que tudo, eu precisava ouvir. Eu precisava aprender sobre ela. Lily era uma criança com seus próprios pensamentos, seus próprios sentimentos. Ela não era uma criança para ser conquistada de uma vez. Ela precisava de tempo para me entender, assim como eu precisava de tempo para entender ela. Eu vou tentar, Maria. Eu prometo que vou tentar. E vou começar com o simples. Vou começar do começo. Ela assentiu. E mais uma vez o silêncio se instalou entre nós. Mas não era um silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que vem depois de uma conversa importante. O tipo de silêncio que se segue a uma compreensão mútua. Nós dois sabíamos que este não seria um caminho fácil. Mas eu estava determinado a tentar. Depois do café da manhã, Maria foi até o jardim
para conversar com os outros convidados. Eu fiquei com Lily por um tempo, e como Maria sugeriu, comecei a fazer perguntas simples. Perguntei a ela sobre sua escola, sobre seus amigos, o que ela gostava de fazer nos finais de semana. Eu não sabia o que esperar, mas a resposta de Lily foi uma surpresa. Ela falava com tanta alegria e entusiasmo que parecia não se importar com o passado. Ela me mostrava seu mundo, uma parte de sua vida que eu nunca tinha visto, mas que agora eu estava aprendendo a entender. No final daquele dia, algo em mim começou a mudar. Eu estava começando a me conectar com ela de uma forma que eu não imaginava. Lily e eu estávamos dando os primeiros passos de uma nova relação. Era uma relação que não se baseava em promessas feitas no passado, mas em ações no presente. Eu sabia que ainda havia muito a aprender, que o caminho seria longo, mas eu estava começando a dar os primeiros passos. Isso era o que importava. A noite caiu, e enquanto eu me preparava para dormir, eu sabia que a jornada seria difícil, mas de algum modo, eu sentia uma esperança crescente. Eu havia perdido muito, mas também tinha ganho algo imenso, e isso era mais importante do que qualquer coisa que tivesse acontecido antes. Eu ainda não sabia exatamente o que eu estava fazendo. Havia dias em que me perguntava se tudo o que estava tentando construir era real ou apenas uma ilusão criada por uma necessidade desesperada de corrigir os erros do passado. Eu sabia que o caminho seria longo, mas eu também sabia que estava começando a fazer algo importante, algo que poderia mudar minha vida para sempre. Os primeiros dias depois de nossa conversa no café da manhã com Maria foram complicados. Para dizer o mínimo, eu ainda estava tentando me ajustar à nova dinâmica de ser pai. Mas mais do que isso, estava tentando entender quem eu era para Lily. Eu sabia que não poderia consertar o passado, mas talvez, só talvez, eu pudesse construir algo de bom a partir do presente. Maria parecia estar mais calma ultimamente, como se estivesse aceitando de algum modo que eu estava disposto a tentar ser o pai de Lily. Ela ainda não tinha dito muito, mas eu percebia que a tensão entre nós estava diminuindo. Era como se ela estivesse me dando espaço para agir por conta própria, sem fazer julgamentos precipitados. No entanto, eu sabia que, apesar de todo o silêncio, ela estava atenta. Ela estava observando cada movimento, cada decisão que eu tomava. O que ela não dizia, eu podia ver nos olhos dela. Ela queria ver se eu realmente estava pronto para ser parte da vida de Lily, ou se estava apenas tentando preencher um vazio temporário em meu coração. Verdade é que eu ainda não sabia ao certo o que estava fazendo. Como se começa a ser pai de uma criança que você nunca conheceu? Como se reconstrói uma relação que foi quebrada há tanto tempo? Eu não tinha todas as respostas. Na verdade, eu tinha poucas respostas. Mas uma coisa era certa. Eu estava disposto a tentar. Eu não queria mais perder tempo. Foi uma tarde tranquila que tudo começou a tomar forma. Eu estava no escritório, trabalhando nas minhas coisas, quando Maria entrou na sala. Ela estava vestida de forma simples, mas elegante, como sempre. Seu olhar estava sério, mas havia algo de suave, de melancólico, em seu rosto. Ela hesitou por um momento antes de falar. Gabriel, precisamos conversar. Eu parei o que estava fazendo e a olhei. Algo na maneira como ela falou me fez saber que o assunto seria sério. Eu sentei-me, ajeitando a postura, e sinalizei para que ela falasse. Eu sei que você tem tentado, e sei que é difícil, mas precisamos discutir algo mais importante. Lily, ela está começando a fazer perguntas. Eu não sabia como reagir. O que Lily estava começando a questionar sobre mim? Sobre a nossa história? Eu senti um nó na garganta, uma sensação de pânico e ao mesmo tempo de culpa. Eu sabia que ela deveria perguntar, mas isso significava que ela estava começando a perceber a diferença entre mim e os outros homens que poderiam estar em sua vida. Ela estava começando a entender o que realmente significava ter um pai ausente. Ela me perguntou por que você não está com a gente todos os dias. Por que você não mora aqui? Ela perguntou por que não a vi crescer. Por que não a vi fazer as coisas que uma criança faz com o pai? Maria olhou para mim com um olhar que misturava compreensão e tristeza. Eu não sei o que dizer para ela, Gabriel. Eu não posso mentir. Ela precisa saber a verdade. Eu engoli em seco, sentindo a pressão aumentar dentro de mim. Eu nunca imaginei que esse momento chegaria tão cedo. Eu tinha tentado fazer tudo de forma gradual, tentando não forçar nada, deixando as coisas se desenvolverem de maneira natural. Mas agora, estava claro que o tempo havia se esgotado. Lily tinha o direito de saber. Ela precisava da verdade. E eu não sabia como contar isso. Você já contou a ela o que aconteceu entre nós? Perguntei, sentindo a ansiedade crescer em mim.
Maria balançou a cabeça. Eu não contei tudo. Eu falei sobre o divórcio, falei sobre o tempo que você esteve fora, mas eu não sei como falar sobre tudo o que aconteceu entre nós. Não sei como explicar que você não estava aqui, que nós não conseguimos nos entender, que tudo se quebrou de uma vez só. Eu fechei os olhos por um momento, tentando encontrar uma resposta. Como eu explicaria tudo isso para uma criança? Como eu explicaria os erros que cometi, as escolhas que fiz e as feridas que deixei abertas entre nós? Eu preciso falar com ela, Maria. Eu sei que ainda não estou pronto para ser o pai perfeito, mas preciso que ela saiba que eu errei e que estou aqui agora, tentando corrigir as coisas. Ela me olhou profundamente, e havia algo em seus olhos que me fez perceber o quanto ela já havia sofrido com tudo isso. Ela sabia que eu não tinha as respostas, mas ela estava me dando a chance de tentar. Faça isso, Gabriel. Faça isso por ela. Ela precisa ouvir isso de você. Eu respirei fundo, sentindo o peso das palavras dela. Eu sabia o que tinha que fazer, mas isso não tornava o processo mais fácil. Eu sabia que ao contar a verdade, eu não apenas precisaria me confrontar com o meu passado, mas também abrir as portas para uma nova relação com minha filha, a relação que eu deveria ter começado a construir anos atrás, mas que agora, finalmente, eu estava tendo a chance de começar mais tarde naquele dia. Depois que Lily voltou da escola, eu a chamei para conversar. Ela estava um pouco mais quieta do que o normal, provavelmente pensando nas perguntas que ela havia me feito naquela manhã. Eu a sentei na sala de estar e me agachei à sua frente, olhando nos seus olhos. Lily, comecei com a voz suave, mas cheia de sinceridade. Eu quero falar com você sobre uma coisa importante. Eu sei que você tem muitas perguntas, e você tem todo o direito de saber a verdade. Ela me olhou com seus olhos curiosos, e por um momento eu percebi que ela já sabia que algo estava diferente. Algo estava mudando. Eu não estive com você durante muitos momentos importantes da sua vida. Lily, eu continuei, sentindo uma dor crescente no peito. E eu quero que você saiba que isso não foi porque eu não queria estar. Eu cometi muitos erros, e por causa desses erros, você não teve a chance de crescer ao meu lado. Ela não disse nada, mas eu vi suas pequenas mãos se apertarem no colo. Era como se ela estivesse tentando processar as palavras que eu estava dizendo. Eu não fui o pai que você merecia. Eu falei com você, e isso é algo que eu vou carregar para sempre. Mas agora, Lily, eu quero ser parte da sua vida. Eu quero estar aqui para você, para te apoiar e te ajudar no que você precisar. Ela olhou para mim por um momento, o silêncio pairando no ar. Então, de repente ela falou, sua voz calma e doce. Você vai ficar comigo agora, papai? Eu senti uma onda de emoção me invadir. Ela me chamava de papai. E aquilo tinha um peso imenso. Era a primeira vez que ela me chamava assim, de forma tão natural, tão sincera. Eu quero ficar com você, Lily, disse eu, a voz falhando. Eu vou estar aqui para você. Prometo. Eu só preciso que você me dê a chance de mostrar que posso ser o pai que você precisa. Ela sorriu suavemente. Um sorriso que não era perfeito, mas que significava muito para mim. Eu vou te dar essa chance, papai. E naquele momento, algo dentro de mim finalmente se acertou. Eu não sabia o que o futuro reservava para nós, mas naquele instante, tudo parecia possível. Eu não tinha todas as respostas, mas tinha a oportunidade de construir algo novo. E, mais importante, eu tinha a chance de ser o pai que minha filha merecia. Eu sabia que a jornada seria difícil, cheia de altos e baixos, mas eu estava pronto para caminhar por esse caminho, porque finalmente eu tinha algo pelo que lutar. Minha filha. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções, e como se o universo tivesse me dado uma segunda chance. Eu estava tentando aproveitar ao máximo cada oportunidade. Após a conversa sincera com Lily, eu sabia que nada seria como antes. Eu não estava mais apenas tentando corrigir os erros do passado. Estava de fato começando a construir um futuro. Um futuro com ela, e isso me dava uma sensação de propósito que eu não imaginava mais ter. Eu passei os dias seguintes com Lily e Maria, tentando aprender, a cada momento, como ser parte da vida de minha filha. Cada gesto, cada palavra que trocávamos, parecia ter um peso novo, um significado maior do que antes. Eu sabia que minha relação com ela ainda estava em seus primeiros passos, mas ver como ela começava a me ver com outros olhos, ver a confiança que lentamente estava sendo construída entre nós, me dava forças para continuar. Lily começava a me chamar de papai com mais frequência, e isso era algo que eu nunca imaginei que experimentaria. Ela parecia estar mais confortável comigo, mais disposta a confiar. No começo, eu me sentia inseguro, sem saber como agir, como dar espaço a ela sem ser invasivo.
como ser o tipo de pai que ela merecia. Mas ao mesmo tempo, não queria forçar nada. Tudo isso deveria vir naturalmente. Ou ao menos era assim que eu tentava ver. Eu tentava ser presente de forma simples, sem pressa. Às vezes, ela me pedia para jogar futebol no jardim. Outras vezes, ela apenas queria que eu a ouvisse falar sobre seu dia, sobre as amigas na escola, sobre como a professora estava ensinando a matéria de matemática que ela achava difícil. Era engraçado, mas ver a forma como ela se abria para mim, como compartilhava as pequenas coisas, me fazia sentir mais pai do que qualquer outro momento da minha vida. Por outro lado, Maria estava sempre ali, observando, mas de forma discreta. Ela não dizia muito, mas suas ações falavam mais do que palavras poderiam expressar. Ela sabia que eu estava tentando. Ela sabia que o que eu estava fazendo não era fácil. E de certa forma, ela estava aliviada por me ver tentando. Mas ao mesmo tempo, Maria também estava reconstruindo seu próprio espaço. Ela e eu não éramos mais o que fomos no passado. E a ideia de voltar a ser algo que já não existia não fazia sentido. O que nós precisávamos agora era encontrar um novo lugar, um novo jeito de nos relacionarmos, não como casal, mas como pais de uma criança que precisava de ambos, embora de formas diferentes. Foi durante uma dessas tardes tranquilas, enquanto eu e Lily estávamos no jardim, brincando com seus brinquedos de areia, que Maria se aproximou de nós. Ela estava mais tranquila, mais serena, e a expressão no rosto dela era diferente de antes. Era uma mistura de cansaço e aceitação. Gabriel, ela disse, com a voz calma. Eu vejo o quanto você está se esforçando. E, eu sei, pode ser que as coisas ainda não sejam perfeitas, mas de alguma forma você está conseguindo. Lily, ela está começando a acreditar em você de novo. E isso é algo que você deve saber. Eu a olhei, sem saber o que esperar. Você acha que estou indo bem? Perguntei, quase como uma necessidade de confirmação. Eu ainda sentia que não fazia o suficiente, que não estava sendo bom o bastante. Ela sentiu, sorrindo levemente. Sim, Gabriel, eu vejo a diferença a cada dia. Você se aproxima mais dela. E, embora o tempo que você perdeu não possa ser recuperado, você está indo na direção certa. Não se cobre tanto. A perfeição não existe, mas o esforço está valendo a pena. Eu sorri, tocado pelas palavras dela. Nunca imaginei que ouviria algo assim de Maria. Ela sempre fora alguém que, embora distante, nunca deixava de se importar. E naquele momento, percebi que nós dois estávamos começando a seguir caminhos separados. Mas isso não significava que nossas vidas não estivessem interligadas. Nós éramos pais de Lily. Isso nunca mudaria. E se pudéssemos criar uma relação saudável entre nós dois, poderia ser bom para ela. Eu só espero que ela me entenda, Maria. Que ela saiba que eu estou aqui agora. Que eu não a abandonei. E que, por mais que eu tenha falhado, eu estou tentando ser o melhor pai possível para ela. Maria me olhou com um semblante tranquilo, como se compreendesse exatamente o que eu estava sentindo. Eu sei disso, Gabriel. E sei que ela também sabe. Lily é uma criança, mas tem uma percepção muito boa. Ela já entendeu o quanto você se importa. Agora, o que importa é a consistência. E isso eu vejo em você. Depois disso, Maria se afastou, me deixando a sós com Lily novamente. Eu sabia que, embora nossa relação não fosse mais como antes, havia uma base de respeito sendo construída. E isso era o que mais importava. Às vezes a mudança começa devagar, sem grandes transformações. Mas no fundo, o que importa é a intenção. Eu tinha intenção de estar presente para minha filha. Isso era mais do que eu poderia ter feito há algum tempo. Eu peguei a mão de Lily e a conduzi até a pequena árvore do jardim, onde sempre íamos brincar de esconde-esconde. Eu sabia que a cada dia que passava, ela se sentia mais segura ao meu lado. Ela estava começando a confiar. E isso era o começo. Ela estava me dando uma chance, e eu sabia que não poderia desperdiçar essa oportunidade. Vamos brincar mais, papai? Lily me perguntou com um sorriso radiante, como se a simples ideia de brincar de novo fosse o que ela mais queria. Claro, filha, respondi, sentindo um calor crescer dentro de mim. Onde você quer se esconder hoje? Lily correu para trás da árvore e se escondeu com um sorriso mais travesso que já vi. Quando eu a encontrei, ela estava radiante de felicidade, e eu me senti, finalmente, completo. Era um momento simples, mas que significava mais do que qualquer outra coisa. Estávamos criando uma memória juntos. Algo que ela poderia guardar para sempre. Algo que eu poderia guardar também. O resto do dia passou calmamente, com nós três, Maria, Lily e eu, compartilhando pequenos momentos de alegria e compreensão. Não éramos uma família tradicional,
Não éramos perfeitos, mas estávamos tentando. E isso era o mais importante. À noite, depois que Lily foi dormir, Maria e eu nos sentamos na varanda. A lua estava cheia, e o silêncio entre nós parecia ser o reflexo de uma paz que finalmente começava a se instaurar. Eu não sei o que o futuro nos reserva, Gabriel, ela disse, olhando para as estrelas. Mas sei que hoje foi um bom dia, e eu espero que os próximos também sejam. Eu a olhei e sorri. Eu também. Eu também espero, Maria. Talvez nunca tivéssemos a chance de reconstruir o que perdemos. Mas nós dois sabíamos que podíamos dar a Lily algo melhor. E isso era o que realmente importava. Nosso caminho ainda estava pela frente, com muitas dificuldades e desafios. Mas naquele momento, eu soube que as coisas estavam finalmente começando a se encaixar. A mudança era lenta, mas necessária. E por mais dolorosa que fosse a jornada, ela nos levaria a algo mais forte. Uma família que, apesar dos erros do passado, agora tinha uma chance de ser unida de novo. E isso finalmente me dava a esperança que eu tanto procurava.